Prezados irmãos, graça e paz. Tudo bem? Mas tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Geralmente nós respondemos a essa pergunta com tá tudo bem, graças a Deus a gente responde sempre assim. Mas nem sempre tá tudo bem. E o que fazer quando não está tudo bem? Como é que a gente responde? Como é que a gente reage? O que a gente faz quando as coisas não estão bem? É isso que nós queremos tratar na nossa reflexão de hoje. Hoje o nosso texto base é Salmo capítulo 42. Esse Salmo 42, juntamente com 43, eles são da autoria dos filhos de Coré. E o momento em que eles estão discutindo aquele momento é um momento difícil. Eles estão enfrentando uma situação que não é nada agradável. E o contexto desse texto, do capítulo 42, é quando ele diz, está doendo, está difícil, não está tudo bem. Eu estou passando por momentos muito difíceis, então ele diz, eu preciso de Deus. Eu preciso muito de Deus, do Deus vivo. Eu estou enfrentando dias e noites de lágrimas, tem muitas coisas que estão ocorrendo que eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. E os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, eles estão zombando de mim, dizendo, mas você não serve a Deus? Você não diz que vai à igreja? Você não diz que tem um Deus? Onde está esse Deus? Então, o contexto em que eles estavam vivendo não eram bons momentos. Nós queremos, a partir desse momento duro da vida deles, extrair algumas lições com o tema da reflexão hoje, fortalecendo a fé nas adversidades. Fortalecendo a fé nas adversidades. O que é que eles fizeram para enfrentar e vencer aquele momento? Bom, nós vamos observar aqui algumas lições e queremos, dentro dessas lições, trazer para a nossa reflexão. Basicamente, a grande resposta que ele dá para si mesmo está no verso 5, que ele repete no verso 11, que diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, a nossa reflexão vai ter por base esse verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, vamos analisar os aspectos que eles enfrentaram para vencer esses momentos de adversidades. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto com os filhos de Coré é: perceba quais alterações estão ocorrendo na sua vida. Para eles chegarem e pararem tudo e dizerem assim, por que estás abatida, ó minha alma? É porque eles chegaram ao limite. Eles começaram a perceber que as coisas não estavam mais a contento. Eles começaram a perceber mudanças. Nós não sabemos quais, porque o texto não nos revela, mas serve para a nossa reflexão aqui. Quais são as alterações que podem estar ocorrendo na nossa vida que fazem com que nós nos sintamos entristecidos profundamente? Então, quais seriam essas coisas? Quais mudanças estariam ou estão ocorrendo no corpo, na família, nas coisas comuns do dia a dia, no trato diário? Quais mudanças estão ocorrendo na vida devocional, na nossa alimentação, no nosso humor, no nosso dia a dia, no sono? Quais alterações estão ocorrendo? Quais alterações estão ocorrendo nos relacionamentos interpessoais? Por quê? Porque o corpo fala, a alma grita e dá sinais. Nós precisamos estar, sim, percebendo as alterações que estão ocorrendo conosco. O autor do texto percebe que o que ocorreu a ele foi algo muito profundo, foi algo muito sério, foi algo significativo. Tão significativo ao ponto de alterar a vida dele com Deus e de tirar a paz,
impondo um estilo de vida duro que lhe trouxe muita tristeza. Então, o primeiro ponto para se resolver e enfrentar esses momentos é: perceba quais alterações estão ocorrendo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é: aprenda a perceber-se. Perceba-se. É necessário fazer uma leitura daquilo que está ocorrendo na nossa vida. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre fortalecer a fé nas adversidades é: dedique tempo e atenção necessários para cuidar disso. Dedique tempo e atenção necessários para cuidar disso. O verso 5, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro em mim, traz consigo a ideia de que ele teve que dar um tempo em todas as coisas ao seu redor. Ele teve que parar, encontrar um tempo para tratar de si mesmo, né? E os compromissos que a gente tem na vida, a agenda pesada, a agenda corporativa, as metas que a gente tem que cumprir, os compromissos, né? Por vezes essas agendas elas são impositivas, elas são obrigatórias. A gente tem compromissos os mais diversos e esses compromissos e essa agenda tomam de nós o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor das nossas habilidades, das afeições, dos sentimentos, dos dons, talentos, do corpo, da alma e por vezes vai até além disso. Aí a grande pergunta é: e para nós, o que sobra? O que sobra para nós? Se todo o nosso melhor foi dedicado ao trabalho, e para nós? Como é que nós nos encontramos? E os nossos familiares, e a esposa, o marido, e os filhos, os sobrinhos, eles também demandam de nós tempo e atenção. E a outra pergunta: e para Deus? O que sobra ainda para Deus? Depois de tudo isso, o que sobra é cansaço, esgotamento, nem é preguiça. Não é, porque nem preguiça a gente vai ter tempo para isso, porque vão nos sugar a própria alma. O que nós aprendemos aqui é que o autor está nos ensinando que nós precisamos encontrar tempo para nós mesmos. Espera aí, minha alma, o que está ocorrendo? O que está acontecendo? Eu tenho que entender, se eu não tiver tempo para cuidar de mim, eu não vou ter condições nem tempo de cuidar daqueles que precisam de mim. Esse é o ponto que o autor está nos ensinando aqui. É preciso encontrar esse tempo, é preciso encontrar esse espaço. E não é qualquer tempo e não é qualquer espaço, de qualquer forma e de qualquer maneira. Não, esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. Tem que ser um tempo com profundidade, para uma análise séria, profunda. Não é uma análise punitiva, mas libertadora. Por quê? Porque isso faz a alma sofrer. O salmista então pergunta para si mesmo: o que se passa? O que está ocorrendo? O que está acontecendo? Qual a razão de tudo isso que nós estamos enfrentando? Observe bem que é uma atitude diagnóstica. O objetivo dele não é se punir ou encontrar culpados, mas se curar, é curar a alma. É necessário, então, dedicar tempo e atenção necessários para essa situação. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, que para nós enfrentarmos isso, o salmista diz, é necessário trazer Deus para essa situação. Observe que o verso 5 ele diz: espera em Deus. Então ele já aponta o caminho. O caminho é aguardar a ação do Senhor. O salmista está entendendo aqui e nos ensinando que o tempo não resolveu o problema. Certamente ele foi protelando, como se diz, dê tempo ao tempo. Ele deu e ele entendeu que o tempo não resolve nada. O caos também não pode estabelecer as coisas como ordem dentro da vida dele. Exatamente por isso é que ele entende que é Deus e somente Deus
Quem pode estabelecer todas as coisas tem o poder de controlar e ordenar, colocar em ordem todas as coisas. A alma precisa de Deus. Ele deixa isso muito claro no verso 1. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, não é? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele entende que a palavra é de Deus. O tempo é para Deus. Somente Deus tem o poder de controlar todas as coisas. Não existe outra força no universo que tenha essa mesma capacidade, nem outra pessoa pode ser melhor conselheira ou substituir Deus como seu conselheiro. Ninguém pode ser consultado que possa ter uma palavra maior, melhor, definitiva e curativa do que o nosso próprio Deus. Ele diz: minha alma, precisamos de Deus. A terceira lição é: traga Deus para o centro dessa situação. É preciso reconhecer e recordar o caráter imutável de Deus. É preciso confiar, é preciso descansar na soberania de Deus. É preciso retornar à comunhão com o Senhor. No verso 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Lembro-me de ti. Precisamos nos lembrar de Deus. Portanto, traga Deus para essa situação. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, para nós enfrentarmos esses momentos de angústia, é aprender a desfrutar a paz e o poder transformador de Deus. Aprender a desfrutar da paz. O verso 5 termina assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista tem a plena convicção de que somente Deus é quem pode estabelecer todas as coisas. Ele está triste, ele está sendo perseguido, ele se sente distante, mas ele entende que os problemas não dão a última palavra. Ele entende que aquele momento de desânimo, de tristeza, de luta, de provação e até mesmo de depressão não tem a última palavra. A última palavra pertence a Deus. E ele diz: eu ainda o louvarei. O desânimo, a tristeza, o luto, a depressão, a luta, as incertezas, a falta de fé, o pecado não confessado, não abandonado, a opressão, o sentimento ruim de abandono, de fraqueza, absolutamente nada disso tem em si mesmos o poder de nos fazer tornar cativos desses sentimentos. Nada. O poder pertence a Deus. O Senhor concede a sua misericórdia, e ele diz isso no verso de número 8. Ou seja, Deus está nos dando o suporte suficiente para nos prover durante as lutas, durante os tempos de grandes dificuldades. Ou seja, se estamos enfrentando as lutas e os dissabores, isso nós devemos não à nossa força, mas a Deus. É Deus quem nos dá a sua misericórdia. Nunca estamos sozinhos. Concluindo a nossa reflexão de hoje, nós aprendemos que nós devemos nos perceber com muita clareza o que está ocorrendo na nossa vida, quais alterações estão ocorrendo, quais mudanças estão se avizinhando ou se instalando na nossa vida. Aprendemos também que nós devemos dedicar um tempo de qualidade, muita atenção para que essas coisas não nos dominem. Não é? Precisamos encontrar tempo e atenção necessários a essa situação. Aprendemos também que devemos trazer Deus para o centro do problema. Sem Deus, tudo está perdido. E por último, nós aprendemos que devemos desfrutar, sim, da paz e da misericórdia que Deus já nos concede. Cada manhã, cada dia, são as misericórdias que estão ali nos abençoando e nos sustentando. Eu quero deixar aqui 3 textos que nos falam sobre isso. Efésios 2,14, o autor diz assim: somente Jesus é a nossa paz.
O segundo texto ainda está em Efésios 2, verso 17, quando ele diz que Jesus veio e evangelizou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe. A mensagem de Jesus para o nosso coração é paz. O texto diz, ele evangelizou paz. A paz é a novidade. A paz é uma boa nova que o nosso coração precisa. E o último texto é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39, quando na travessia do mar da Galileia, Jesus ordenou o vento, as ondas e o mar. Ele disse, acalma-te, emudece. E assim se fez, e os discípulos maravilhados disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É natural que todos nós passemos por essas dificuldades, problemas, ansiedades. Isso é natural. Sobre todos isso ocorre. Como enfrentar? Vamos enfrentar assim, vamos chamar o Senhor, vamos identificar o que está ocorrendo, mas vamos aprender a desfrutar da paz do Senhor, porque a última palavra é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.